e vamos propagar, vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus amados, está aí o tema nesta manhã: a cruz e o altar. Amém? A cruz e o altar. Vamos lá. Vamos falar sobre esse tema. Amado, qual o conceito ou qual entendimento que você tem quando você ouve falar em altar? O que é que a religião passou como informação para você acerca de altar? Porque os homens constroem os seus templos luxuosos e eles deixam um espaço para as pessoas se assentarem. E aqui na frente eles constroem uma plataforma e dão nome a essa plataforma de o altar de Deus. Porque é no altar que Deus se manifesta. E aí a igreja, os filhos de Deus, eles começam a olhar para esse tablado, que aqui nem tem esse negócio, e começa a admirar, entre linhas, idolatrar este lugar que os líderes religiosos, independente da religião, eles chamam de altar. Eles chamam de lugar santo. E eles dizem assim: olha, você traga o teu sacrifício ao altar, porque eles pregam que isso aqui, ou um lugar elevado, um tablado, é um altar. Mas, irmão, de onde eles tiraram isso? Eles tiraram da Bíblia, mas não como está escrito na Bíblia. Eles pegaram do antigo pacto como fonte, e aí criou-se a doutrina do altar, do lugar santo, do lugar dos sacrifícios, onde você tem que dar o seu tudo, onde você tem que sacrificar o teu Isaac. Os pastores adoram esse nome altar, porque eu paguei o preço por você no altar, porque eu estava esta noite no altar pedindo a Deus pela sua vida. E aí o irmão, o filho de Deus, sem conhecimento, ele começa a idolatrar esse homem ou esta mulher, porque supostamente esta pessoa estava buscando a Deus pela vida dele, intercedendo a Deus pela vida dela, no altar da igreja. E no altar tem um detalhe: ninguém pode passar, viu, irmão? Porque aqui é o lugar dos ungidos. Aqui é só de pastor para cima. Membro passa aqui? Cuidado, irmão, você nunca leu não? É fulminado. E aí começa a idolatria. Os daqui, do dito altar, se coloca como superior aos irmãos, aos filhos de Deus, porque eles trazem à memória o modelo de Moisés. Mas nós não estamos em Moisés, nós estamos em Cristo. Então vamos falar biblicamente nesta manhã sobre o conceito de altar. Primeira informação que eu quero deixar para os amados: que altar em hebraico significa lugar de matança. Então, qual é a fonte, a origem? A origem vem do hebraico. Altar significa lugar de matança. Pô, então se eu quero pregar altar, eu vou ter que matar alguém aqui. Aí os abençoados dizem assim: traga o seu sacrifício no altar, ou venha você para o altar. Venha você no altar, que o homem de Deus vai impor as mãos sobre você. Opa, pera aí. Na lei, o sacrifício era levado para o altar, e o homem de Deus lá na lei, no caso o sacerdote, colocava as mãos sobre o sacrifício, ou sobre o animal,
E ali fazia o quê? Matava. Porque o altar em hebraico significa lugar de matança. Então as pessoas levavam o sacrifício e os sacerdotes, que tinham mandamento segundo a lei para sacrificar, eles pegavam o sacrifício, levavam para o altar e no altar eles matavam, porque em hebraico significa lugar de matança. No grego significa lugar de sacrifício. Então o que significa altar? Lugar de matança ou lugar de sacrifício. Então eu não posso pedir para você, como eles fazem aí, para você trazer o teu sacrifício no altar. Porque para você trazer alguma coisa no altar, você vai ter que matar ou se matar. Porque altar é lugar de sacrifício. Amém? Quem está entendendo? No latim, a tradução que ganhou no latim, altar, olha a diferença. No grego, altar significa, no hebraico, lugar de matança. No grego, lugar de sacrifício. No latim, aí começa, né, irmão? Aí começam os erros, as distorções. No latim, altar ganhou o significado de plataforma elevada. Então, se isso aqui é a igreja de Deus, né? Eu preciso construir aqui uma plataforma elevada, porque do latim significa um altar. Eu tiro a ideia de matar, que é o original, de sacrificar no sentido literal, e eu trago a ideia do latim que o altar é um lugar elevado, onde os antigos faziam os seus altares de pedra e adoravam as suas divindades. Por isso também nasce a ideia de monte, porque já que o altar do latim é um lugar elevado, o monte é mais alto do que o altar, então Deus está mais perto. Vai para onde, irmão? Vou para o monte buscar a presença de Jeová. Por quê? Porque no monte Deus está mais perto. Por quê? Porque o monte é alto. Ninguém nunca foi lá no Everest, lá no pico do Everest, para buscar a presença de Deus. Por que não vai? Irmão, é porque eu estou sacrificando. Vai lá no pico do Everest lá sacrificar. Porque não é lá que Deus está? Mas Deus está lá no pico do Everest? Não, lá tem frio. Então, meus amados, Deus não está em um lugar elevado. Deus não está em um altar ou numa plataforma feita por um monte de homens. Deus está em nós. O mesmo Deus que está em mim, que eu acredito, que eu estou convicto disso, Ele está em ti. O mesmo sacrifício que foi feito por mim, foi feito por ti. Então não existe superioridade na igreja de Jesus Cristo, porque o superior da igreja só é Ele que é o cabeça. Mas irmão, você está pregando contra o altar. Então vamos a mais informações acerca do altar. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 1. Vamos entender agora, porque não é preciso desenhar, né, irmão? Vamos entender. Então o que é um altar? Não, o altar é um lugar elevado. Eu construo isso aqui, uma plataforma, coloco ali os instrumentos, o pastorzão fica aqui no centro do altar para chamar atenção, e aqui é um lugar santo. É isso? Tá bom, vamos lá, vamos conhecer e ver, entender o que era ou como era um altar. Êxodo 27, 1. Faça também, era a ordem, faça também o altar de madeira de acácia, olha as especificações. Faça também o altar de madeira de acácia, seu comprimento será de 2,20 metros e a sua largura será de 2,20 metros. O altar será o quê? Quadrado. A altura será de 1,30 m. Se passar disso é procedência maligna. É porque o altar era assim. Então eu não posso inventar o meu altar. Não, porque a minha religião, o meu altar é assim. A de você eu não sei. A dos judeus era assim. A fonte é essa aqui. Então o altar tem essas qualificações. O altar é esse aqui.
O altar da Bíblia, que a Bíblia revela. Não é o altar dos templos que esses homens fizeram aí e mandam o povo de Deus sacrificar. Nada disso. O altar é isso aqui. Era a ordem que Deus deu. Próximo, vamos lá. 38, versículo 1. Fez, a ordem era para fazer e fez. Deus deu a ordem para fazer. Deus deu as medidas. E eles fizeram... Não, irmão. Deus deu as medidas, que era de 2,20 m de largura e 1,30 m. E aí eles fizeram do jeito que eles queriam fazer. Não. É do jeito que Deus quer. Amém? Tem que ser do jeito de Deus. Fez também o altar do holocausto, ou seja, do sacrifício, de madeira de... Não fez de pau d'arco. Não fez de maçaranduba, né? Fez de acácia, do jeito que Deus pediu. Seu comprimento, mudou o comprimento. Era de 2,20 m e a largura de 2,20 m e o altar era quadrado. Mudou alguma coisa? É redondo agora? É meia lua? Do jeito que Deus mandou. A altura era de 1,30 m. Então o que era isso, irmão? O altar. Então o que era um altar? Uma caixa quadrada. Ficava alguém dentro desse altar? Não. Ficava alguém em cima desse altar? Não. Alguma pessoa passeava nesse altar de fogo? Eita, mistério! Não. Porque esse altar era uma caixa quadrada com essas medidas. Quem está entendendo? Então isso é com o altar. Quando alguém te enganar, tentar te enganar, não seja levado por vento de doutrina, irmão. Você tem que vir no altar sacrificar. Ô irmão, o altar é uma caixa quadrada. E você até anota o tamanho, a altura. Amém? 2, olha lá. Êxodo 38, 2. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar. E o revestiu de quê? De bronze. Porque vai ter o quê? Vai ter fogo. A madeira de acácia não vai suportar o fogo. Tem que ser revestida de bronze. Algo preparado para o fogo. Era assim que era o altar. 3. Fez também todos os utensílios do altar. Recipientes para recolher as suas. O altar ia ter sacrifício e depois tinha que recolher a cinza. E para recolher a cinza do altar tinha que ter utensílios: pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de quê? Vai no altar hoje, nessa manhã, onde eles pregam o altar, e pergunta se tem isso aí. Então é o quê? Falso. É um altar falso. Porque para ser um altar original, porque está na Bíblia. Está na Bíblia, então siga. Uma caixa quadrada de madeira tem que ser de acácia, revestida de bronze, e tem que ter esses utensílios. E o altar é lugar de matança, lugar de sacrifício. Eu quero ver você matar alguma coisa. Mas eles querem matar nos altares modernos hoje. Matar o teu salário, 13º, o teu carro, a tua casa, a tua geladeira, a tua empresa. Venha sacrificar a tua empresa. Aonde que Deus pediu isso? Venha sacrificar o jejum de Daniel no altar. Não tinha isso. Altar é lugar de holocausto, lugar de matança, lugar de sacrifício. Vamos lá. Levítico 6, a partir do 8. O Senhor disse a quem? A Moisés. O Senhor não disse a Pedro, o Senhor não disse a Paulo, muito menos Paulo, né, que foi o 13º apóstolo. O Senhor não disse a Pedro, não disse a João, não disse a Tiago. O Senhor não disse nada disso aqui a eles. O Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a Moisés, a quem ele outorgou a lei: ordene a Arão, o irmão de Moisés,
e a seus filhos, seus sobrinhos, é para ordenar, é para dar uma ordem. Moisés, é para dar uma ordem a Arão, aos seus filhos, os meus sobrinhos, porque era tribo sacerdotal, era eles. Aí os homens hoje se vestem de judeu, colocam a quipá na cabeça, ou uma mitra, colocam aquelas roupas de característica judaica, coloca a bandeira de Jerusalém. E no altar deles, os falsos altares, tem um púlpito que eles colocam até as 12 tribos, que simboliza as 12 tribos de Israel. Deus não mandou ninguém fazer isso. Jesus não mandou ninguém fazer isso. Ninguém que eu falo no novo pacto, na nova aliança. Amém? Então isso foi para Moisés, para Arão e seus filhos da tribo sacerdotal. Ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as... do quê? No altar tem fogo. E não é fogo da boca para fora. Derrama, Jesus, teu fogo aqui, Jesus. Não, nada disso. Era fogo mesmo. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, a caixa quadrada. Toda noite, até pela manhã, o fogo do altar nunca poderá ser apagado. Não pode apagar. Altar apagado era sinônimo de falta de sacrifício. E falta de sacrifício era sinônimo de falta de comunhão com Deus no antigo pacto. Agora você entende por que o profeta Elias era o profeta da restauração da adoração. Porque no tempo de Elias, o povo não estava sacrificando. Logo, não tinha fogo. O povo estava em cima do muro. E aí Elias disse: ou é Deus ou é Baal. Se decida. Vocês precisam tomar uma decisão. Elias vai e levanta e improvisa um altar. E ele pega lá as pedras, forma lá o altar. Ao redor do altar ele cava uma valeta, né? E derrama o quê? Água. Aí nós vamos entender porque Jesus na cruz, quando ele recebeu a lança na cintura, não saiu apenas sangue dele, mas também saiu água. Porque a água era o sinônimo da purificação, da limpeza. E o sangue era o sinônimo do perdão dos pecados. E o fogo do altar nunca poderá ser apagado. 10. O sacerdote. Não, mas faz de conta que eu sou sacerdote. Não existe, irmão. O único sacerdote hoje é Jesus Cristo. Mas vamos fazer de conta. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua. Aí daí vem as interpretações erradas para as seitas. Sobre a pele nua você vai revestir aquele calção de linho. É a sua segunda pele. Era os sacerdotes. E levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E colocará ao lado do altar a cinza. Sacrificou, vai lá com a pá, tira a cinza do altar, daquela caixa quadrada, com fogo, né? O fogo não pode apagar. E coloca lá do lado do altar a cinza do holocausto. Bom, se essas pessoas pregam altar e sacrifício, eles tinham que ser o primeiro a dar vida no altar, porque o altar é lugar da vida. E Jesus chamou eles de falso. Jesus disse: eu dou a vida naquele tempo pelas minhas ovelhas, e ele deu pelos seus filhos. O bom pastor é que dá vida pelo seu povo, pelos seus filhos. Eles, os de hoje, ou aqueles que levantavam altares, não dava vida coisíssima nenhuma, irmão. Porque isso aqui era uma sombra
Isso aqui já era uma representação daquilo que Jesus Cristo ia fazer. Próximo, 11. Depois, despirá suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, ao lugar puro. Levará a cinza do sacrifício para fora do arraial. Por isso, o nosso Senhor, ele foi sacrificado fora do arraial. Nós vamos caminhando e entendendo. Vamos lá. 12. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. Tem uma tradução que diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O sacerdote acenderá lenha no... Parecia uma barcaça, né? Uma estufa, né? Não tinha nada com o negócio de poltronas luxuosas, que não era... Hoje não é revestida de bronze, não. Hoje os altares são revestidos de quê? De ouro. Mas tem lenha? Que lenha, irmão? O negócio aqui é tecnologia. Se faltar energia aí, a gente liga o gerador. Os altares modernos, né? E sobre ele porá em ordem o holocausto. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. E sobre ele o altar porá em ordem o holocausto. Tem que colocar em ordem o sacrifício. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas ou pacificadoras. Próximo. 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. 14. Não tem 14, Levítico 9, 7. Depois Moisés disse a Arão: aproxime-se do altar, faça a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto, e faça expiação por você mesmo e pelo povo. Depois faça a oferta do povo e a expiação por ele, pelo povo, como o Senhor ordenou. Então era uma ordem de Deus, era assim que era feito. O altar seguia estas regras, seguia essa regra. Os sacerdotes tinham esta incumbência de fazer como o Senhor mandou. A pergunta é, e a resposta todos nós sabemos: existe hoje esse modelo de altar? Esse modelo de sacrifício? Esse modelo de sacerdócio? Não. E por que eles fazem? Eles fazem porque tudo que eles fazem só gira em torno de uma coisa. Ah, irmão, gira em torno da minha saúde espiritual, gira em torno da libertação do meu marido das drogas, gira em torno da libertação da minha mulher da pombagira. Não, meu irmão, gira em torno disso aqui, ó. Só isso. Só para isso que eles inventaram o altar. Quando não é isso, porque isso está em primeiro lugar para eles, gira também em torno da idolatria ao homem, ao ungido, ao perfeito, ao santo, ao que Deus fala, ao que Deus revela, ao que Deus manifesta, o ungido do Senhor. Não, irmão, não é nada disso. Não era assim. Porque quando Arão recebeu as instruções que Deus deu a Moisés, Arão fez exatamente o que Deus pediu. Primeiro que os sacerdotes tinham que oferecer sacrifício, primeiro por quem? Por ele mesmo. Porque se ele não tivesse dentro daquilo que Deus estabeleceu, se ele estivesse em pecado, ou seja, em desobediência à ordem de Deus, quando ele fosse sacrificar, ele era fulminado. Então ele tinha que estar bem com Deus dentro desta ordem, deste contexto. Então ele oferecia primeiro por si e depois ele oferecia sacrifício pelo povo. Amém? Isso aqui era o altar. Vamos lá. João, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29. Para quem não sabe, João Batista foi o último profeta da lei. Jesus disse: olha, dos nascidos de mulher,
Não há profeta maior do que João Batista. Quantos milagres João Batista fez? Nenhum. Quantas pessoas João Batista ressuscitou? Nenhuma. Quantas multiplicações de pães João Batista fez? Nenhuma. Quantos Jordão João Batista abriu? Nenhum. Ah, irmão, então Jesus errou. Moisés era mais poderoso do que João Batista. Teoricamente, era mais usado por Deus, né? Não, e Elisa, irmão, profeta do fogo. Você quer dizer que João Batista era mais poderoso, mais forte do que Elias, do que Eliseu? Ah, então Jesus é mentiroso? Porque Jesus disse, dos nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Por que será que Jesus disse isso? Porque João era o último profeta do pacto antigo. João era o divisor de águas. Bem verdade, Jesus de Nazaré estava no cumprimento da lei. O último véu da lei foi Jesus, mas Jesus é Deus. Dos homens, dos nascidos de mulher, porque Jesus não nasceu de mulher. Nasceu sim, mas ele não foi concebido. Ele foi concebido pelo Espírito, amém? Ali só foi o modo que Deus quis para que ele viesse à terra. Dos nascidos de mulher, biologicamente, dentro das regras, foi João. E dos profetas nascidos de mulher, o maior era João. Por que o maior era João? Porque João era o último apóstolo, ou último profeta da lei, e Jesus ia cumprir a lei. E quando Jesus cumprisse a lei, todos iam entender que o último profeta, João Batista, foi aquele que veio anunciando claramente o caminho do Senhor. Por isso Jesus disse que ele era o maior, porque ele foi o único que falou abertamente: eu só batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um que vai batizar com o Espírito Santo, e eu não sou nem digno de levar as sandálias dele. Por isso que Jesus disse: ele é maior dos profetas. Por que, Jesus? Porque João disse: é necessário que eu, para que ele cresça. Porque ele é o maior dos profetas, Jesus. Porque no ventre ainda de sua mamãe, e Jesus no ventre ainda de Maria, os dois já se comunicavam. Porque João foi o último representante da lei. Por isso que quando Jesus vai ter com João para ser batizado, para que se cumprisse a justiça. Que justiça? A justiça da lei. Irmão, eu tenho que ser batizado porque Jesus foi. Então também vem aqui porque eu vou te circuncidar, porque Jesus também foi circuncidado. João disse: tu vem a mim para ser batizado? Eu preciso ser batizado por ti. Aí Jesus disse: por agora, tempo, por agora é necessário. Por quê? Para que se cumpra toda a justiça. Qual era a justiça da lei? Vamos voltar lá no altar. Todo animal, antes de ser sacrificado, primeiro ele era o quê? Lavado. Jesus tipificava o quê? O cordeiro. E disse João, ele, o batizador, o batista. João 1,29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção para ser batizado, João disse: eis o Cordeiro de Deus que talvez vai tirar o pecado do mundo. Que faz o quê? Que faz o quê? Por isso que Jesus falou que ele era o maior profeta nascido de mulher, porque João sabia que Jesus ia tirar o pecado do mundo. E ele falou abertamente: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus disse: me batiza. Não posso, eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: me batiza para que se cumpra a justiça. Todo animal antes de ser sacrificado tem que ser lavado. Se eu sou cordeiro, você é o último profeta, maior do que todos os outros, então você vai ter que me mergulhar. Só isso. E por que Jesus tinha que fazer isso? Porque ele estava no cumprimento da lei. Mateus 5,17. E por que ele fez isso? Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 31 ao 33. O batismo de João manifestava Jesus a Israel.
Era a forma de apresentar Jesus Cristo, o Nazareno, a Israel. Era um batismo simbólico, transitório. Porque o mesmo João batizador, ele disse, olha, veja bem. É o comercial da Veja Bem. Veja bem, eu só batizo com água para arrependimento. Mas após mim vem um que é maior do que eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E ele acrescenta lá aquela frase com fogo, que nós já estudamos sobre isso. O próprio Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, ele diz, vocês foram batizados por João para arrependimento, mas agora sereis batizados com Espírito Santo. Aí Paulo vê os Efésios e diz, há 5 batismos. Quantos? Um só batismo. E a igreja de Jesus Cristo, todos os filhos de Deus, todos os eleitos, não só vocês que estão aqui nesta manhã, mas todos os filhos de Deus espalhados nas faces da terra, aqueles que já partiram e aqueles que ainda vivem, e também aqueles que ainda irão nascer, todos os eleitos de Deus, eles já têm o batismo porque não é na carne, é no Espírito. Então João sabia, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E os sacrifícios que eram feitos no altar? Era uma sombra, apontava para aquele que viria e tiraria definitivamente o pecado do mundo. Que pecado? O pecado espiritual que entrou por Adão. O pecado adâmico que separava os filhos de Deus de se relacionarem com Deus. Amém? Vamos lá. João, capítulo 3, 14 e 15. Jesus falando. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o povo em desobediência foram todos picados, por cobras. E aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, E aí quando levanta a serpente, todos aqueles que olhavam para a serpente era curado das suas do veneno, da cobra. Tudo apontava para Cristo. Porque lá na lei, Hebreus 10, tudo era sombra. Você não foi chamado para viver a lei era sombra. Você foi chamado para viver a imagem exata, Jesus Cristo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele tenha vida, é crer, não é comer, não é beber e não é ver. É crer. Quem crê? Quem crê? Vida eterna. Vida eterna. Próximo. João 19, 17. Jesus, carregando ele mesmo, não mandou ninguém carregar. Jesus carregando ele mesmo, a sua, saiu para o lugar chamado Calvário, ou Gólgota, em hebraico. Então, Jesus, ele mesmo, tomou a sua cruz e saiu para o lugar chamado Gólgota, para o Calvário. Observe que na lei, lá na prática do sacerdócio, os sacerdotes pegavam os animais e levavam para o altar, para o lugar do sacrifício. Jesus, ele mesmo foi. Ninguém mandou, ninguém pegou, ninguém obrigou. Ele se deu por nós. Ele se deu pela igreja. Ele mesmo pegou a sua cruz e subiu o Gólgota. 18. Ali crucificaram, e com ele outros dois,
um de cada lado e Jesus no meio. E é naquela cena que o da direita... Como é que tu sabe que é o da direita, irmão? Claro que eu sei que é o da direita. Na cruz, o da direita... Diz mãe Gesma, eu não sei quem era quem. Eu só sei que o da direita... Ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por que era o da direita, irmão? Como é que você afirma que é o da direita se não está escrito assim? O ladrão da direita olhou para Jesus, foi um dos ladrões. E por que você vir para cá dizer que foi o da direita? É fácil, é só ler o evangelho, é só ler os livros históricos. Porque Jesus disse que na direita estaria quem? As ovelhas. E na esquerda estaria quem? Os bodes. Bode nunca vira ovelha. Os dois eram o quê? Ladrões. Mas o da direita era o quê? Uma ovelha, filho de Deus. O da direita olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim. Jesus disse: lembro sim. O da esquerda olhou e zombou e disse: desce tudo aí mesmo, se tu és filho de Deus, e salva tu e a nós mesmo. Salva-te a ti e a nós. Porque era um filho da perdição. Era um bode. Era um joio. Bode nunca vira ovelha. Joio nunca vira trigo, irmão. Mas eu peguei aquela moça que estava na prostituição, aleluia. Eu peguei aquele jovem que estava nas drogas e eu trouxe para o altar. E quando chegou no altar, eu coloquei a mão. Nada disso, irmão. Sempre foram os filhos de Deus. Sempre foi filho de Deus que estava andando nas obras da carne. Como aquele ladrão que não herdou o reino, não desfrutou o reino de Deus em vida, mas teve lugar garantido na eternidade, porque era o filho de Deus. Amém? Então ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. 30, João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, teve sede, deram vinagre para ele. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está o quê? Consumado. O que é consumado? O que é algo que acabou, completo, concluído, perfeito. Está consumado. Não, irmão, é porque Jesus, ele fez uma parte, mas se você não fizer outra, não, Jesus bradou, está consumado. Ou você crê ou você não crê. E quem crê, obedece à obra consumada. Não, mas já que está consumado, então eu posso fazer o que eu quiser fazer da minha vida. Isto é uma pessoa que não entendeu o que é uma obra consumada. Porque se a obra está consumada e foi consumada, ele consumou também na tua vida. E se tu é um espírito com ele, você está o quê? Perfeito, completo, pleno. Nenhum dom te falta. Santo, irrepreensível. Mas eu sou falho. Carne, se converta. Se converta não, que a carne nunca vai se converter. Doutrina ela. Coloca ela no lugar dela. Há uma luta constante, a carne contra o espírito. A tua carne nunca vai se converter. Você tem que domar. Domínio próprio. Mas o teu espírito, que é a tua verdadeira identidade, que é a tua real pessoa, está, um só com o Pai. Pleno, completo. Por quê? Porque ele consumou. Disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o quê? Ele entregou a sua vida. Porque ele, sendo Deus, se ele não entrega, ele não morre. E se ele não morre, a obra não é consumada. Então ninguém matou Jesus. Ele deu a sua própria vida. Ah, irmão, então Jesus é homicida. Jesus é homicida. Ele se matou por nós. Mas, irmão, está escrito que os homicidas não herdam o reino de Deus. Depende do que ponto de vista você interpreta o reino de Deus. Paulo diz que o reino de Deus não é comida e não é, mas é o que? Paz, justiça
e alegria no Espírito Santo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu disse, acabei de dizer, não venha para cá me distorcer no YouTube, tá bom? Presta atenção no que eu vou falar. Eu disse que Jesus foi homicida. Perdão, suicida. Homicida foi Adão, que matou. Jesus, ele deu a vida. Ele se suicidou por nós. Jesus não morreu por nós, é porque ele deu a vida. Ele inclinou e entregou seu espírito. Se ele não quisesse, ele não morria, porque ele é Deus. Ele era Deus. Ele se revestiu de humanidade e ele se entregou por nós. Mas irmão, acabei de falar, mas irmão, os suicidas não herdam o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora eu pergunto, Jesus herdou o reino? Não. Jesus não herdou o reino. Qual foi a alegria que Jesus teve aqui na terra? Só é ler Isaías capítulo 53, versículo 10. Foi agradável ao Senhor vê-lo padecer. Jesus de Nazaré vai fazer o quê? Sofrer, padecer, levar chicotada nas costas, 480 cortes no corpo a ponto de ver os seus ossos. Então Jesus não herdou o reino. Ele não viveu o reino que era dele mesmo. Eu estou falando o Nazareno. Ele não desfrutou, porque ele se entregou por nós. Ele deu a vida por nós. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende aí bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas não foi fácil. Jesus, ele era a graça para nós, mas ele não viveu o descanso da graça de Deus, porque aquilo que é de graça, aquilo que é graça para nós, não foi de graça para Jesus. Se você desfruta do descanso hoje, é porque alguém cansou por você no Calvário. Se você desfruta da paz hoje, é porque alguém passou tribulação lá no passado, chorando no Getsemane, a ponto de seu suor se tornar gotas de sangue. Valorize o sacrifício de Cristo. É por isso que eu perguntei em meio aos louvores, o que é que você sente quando você fala, profere o nome de Jesus? Que as pessoas hoje querem tudo. Se não for do meu jeito, eu não quero. Pense no que Jesus fez por você. Ele não desfrutou do reino para que você tivesse acesso à paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu estou dizendo porque está escrito, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Ele se fez maldição. Uma pessoa que se faz maldição não está desfrutando. Romanos 5,17 não está reinando em vida. Porque quem reina em vida é por meio de quem? De Cristo Jesus. Porque ele lá na cruz não reinou em vida, para que nós estivéssemos reinando hoje. Agora sim, ele ressuscitou. E ele é o rei desse reino inabalável de justiça. Amém? Porque agora não é mais o Nazareno, mas é o Cristo, Deus vivo, ressurreto. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. E aí ele morre, mas ao terceiro dia, ele ressuscita, cheio de poder e glória, para que hoje nós pudéssemos entender que nós não vivemos para o Nazareno, nós vivemos para aquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios 5, 7. Olha o que Paulo disse, completando a fala de João. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Por que não tirou? Porque Jesus estava vivo ainda. Jesus ia tirar no madeiro. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem Paulo dizendo que tirou. Olha lá. Joguem fora o velho fermento, lei, altar, sacerdócio humano, as ordenanças, as abluções. Jogue fora o velho fermento, os montes, os jejuns, os batismos nas águas. Jogue fora o velho fermento, o dízimo, a cabeça para colocar a mão. Jogue fora o velho fermento, lei de Moisés, para que vocês sejam nova massa. Vocês estão na nova aliança, nova massa, nova criatura. Para que vocês sejam nova massa,
como de fato já são sem fermento, só é sem fermento, com fermento não é, está vivendo como velho. Já são sem fermento, pois também Cristo, nosso quê? Na Páscoa tinha o quê? Um sacrifício de um? E quem é o nosso Cordeiro Pascual? Jesus Cristo. Nosso Cordeiro Pascual ainda vai ser sacrificado. Já foi, quem recebe que ele já foi? Já foi sacrificado pela igreja. Ele não vai ser. Eis aí o Cordeiro que tira. Eis aqui Paulo dizendo, o Cordeiro que já tirou, porque ele já tinha ido para o Calvário e já tinha tirado o pecado da humanidade. Amém? Mas o irmão e o altar, e Cristo e o altar, a cruz e o altar. Nossa mensagem é da cruz, irmão, não é do altar. Por que não é do altar, irmão? Porque você não prega altar. Se você não pregar altar, o povo não vai vir para você abençoar. A nossa mensagem não é do altar. Nós não estamos em Moisés, nós estamos em Jesus Cristo. Jesus não pregou altar, olha lá. Hebreus 7:11. Esqueça altar. A mensagem para a igreja é a mensagem da cruz. Hebreus 7:11. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, Arão, seus filhos, Moisés, Arão, né, e seus filhos. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo de Israel, recebeu o quê? Os judeus receberam a lei. Nós, gentios, nós não recebemos a lei. A lei de Moisés era para os judeus. Por isso que você não vai ver aqui derramamento de óleo, dízimo, monte, nada disso. Páscoa. Porque o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Então, por que houve a necessidade de que outro sacerdote fosse levantado? De outra tribo, de outra ordem, da ordem agora não mais de Arão, mas de Melquisedeque. Porque aqueles sacerdotes que eram levantados segundo a ordem de Arão, eles eram o quê? Fracos. E os seus sacrifícios eram inúteis, momentâneos, provisório, simbólico. Então era necessário que outro sacerdote se levantasse. Então quem prega o altar está vivendo o sacerdote de... Quem prega o altar está vivendo o sacerdócio de Arão. Mas houve uma necessidade de que outro sacerdote se levantasse. Havia uma extrema necessidade. Jesus não veio por um acaso, houve uma necessidade de Deus se fazer homem. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se revestiu de carne. Filipenses 2:6 a seguir. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Aniquilou-se a si mesmo, tomando uma forma de servo e achado na forma humana, foi para a morte de altar, de cruz. Então havia uma necessidade de que outro sacerdote fosse levantado, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Porque Melquisedeque, não tendo genealogia, sem pai, sem mãe, apareceu lá no tempo de Abraão, abençoou Abraão como o maior. Abraão deu os seus dízimos voluntários dos despojos da guerra, não era nada de dinheiro. Abraão pagou os dízimos, quitou o dízimo, a lei veio, os judeus continuaram, porque estava dentro daquele conceito. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, foi levantado outro sacerdote, porque o sacerdócio de Arão era fraco. Deixa eu aproveitar aqui. Irmão, você prega contra o dízimo. Você diz que o dízimo é da lei, mas Abraão deu dízimo, e Abraão viveu 430 anos antes da lei. Legal.
Abraão deu dízimo primeiro, não foi dinheiro, né? Foi despojos da guerra. Deixa eu dar notícia também. Abraão também caiu na navalha, na pedra afiada. O dízimo de Abraão, os lobos querem. Eu quero o dízimo de Abraão. Não, o dízimo de Moisés, irmão. A lei não precisa dar dízimo. Não, mas eu não quero o de Moisés. Me deu de Abraão mesmo, o de Abraão mesmo. Quer o de Abraão? Então você também vai cair na navalha de Abraão, porque Abraão também foi circuncidado. Né, irmão? 12. 7:12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Houve a necessidade de também mudar a lei. O abençoado mandou umas mensagens para mim, lá dos sábados. E aí eu reenviei outras mensagens para ele. Ele, não é assim não, se você quiser viver isso aí. Eu, tá bom, abençoado. Eu quero viver isso aqui. Mas mudou a lei? Mudou. Mudou a lei porque mudou o sacerdócio. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. O sacerdócio mudou, não é mais da linhagem de Levi, não é mais de Arão. O sacerdócio veio agora segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se mudou o sacerdócio e mudou, a lei também tinha que mudar. Não é mais a lei dos judeus, agora é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Próximo. 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do quê? Do altar. Está falando de Jesus. Então Jesus veio de outra tribo. E da tribo que Jesus veio, Moisés nunca falou de sacerdócio. Jesus não veio de uma tribo que servia no altar. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Próximo, 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Logo, em Cristo não tem altar, caixa quadrada com fogo queimando o animal dentro. Em Cristo não tem altar, porque Cristo, Ele é o próprio altar. E Ele também é o próprio Cordeiro, ou era, né? Não é mais. Ele foi o Cordeiro, não é mais. Ele foi o próprio sacrifício no próprio altar. E a cruz era a condenação, era a ferramenta, era o cutelo para sacrificar o Cordeiro justo, santo e imaculado de Deus. Amém? 15. 26. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, Jesus, santo, olha lá, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos... Arão era? Não. Os filhos de Arão eram? Não. Mas esses homens aí que se intitulam sacerdote, presidentes da igreja, senhores da igreja, com seus altares, pedindo os seus sacrifícios, eles estão ultrajando o Espírito da graça, profanando o sangue da aliança com o qual eles foram santificados, se são filhos de Deus, eu espero que sejam. Eles estão desprezando, anulando a graça de Deus, o que Jesus fez na cruz. E Paulo disse a Pedro: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça procede aonde? Da lei do sacerdócio levítico, segue-se então que Cristo morreu? Mas foi o quê? Necessário
que outro sacerdote fosse levantado de outra ordem e que não fosse mais da ordem de Arão. Por quê? Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. 27. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, ele não tinha necessidade de oferecer sacrifício todos os dias. Porque os outros sacerdotes todos os dias ofereciam sacrifício. Aí os homens hoje estão seguindo aquele sacerdócio, aquele modelo de sacerdócio, que hoje é dia de sacrifício no altar, mas segunda-feira também é dia de culto, sacrifício no altar, terça-feira tem a campanha forte, dia de sacrifício no altar, quinta-feira das maravilhas, ou é sexta, ou é quarta, não sei, venha sacrificar no altar, e sábado, consagração dos jovens, venha para o altar, e domingo, encontro de varões e mulheres perfeitas em Cristo, venha sacrificar no altar, e venha para o altar, e venha para o altar, e venha para o altar, e me enche no altar, e eu quero minha conta gorda por causa do altar. Aí virou uma empresa, irmão, comércio, com nome de igreja. Não é nada de Deus, mas o que é que fazem? Usa o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Paulo disse, eles mercadejam a palavra. Ah, meu irmão, e leva vela, e leva rosa, e leva sal, e leva vassoura, leva fronha. Parece um supermercado. Tem umas que é mais chique, parece supermercado atacadista, né? Outros é aquelas mercearias de fundo de mercado. Só tem um óleo do azeite galo que eu comprei ali de manhã, mas já está consagradinho. É só chegar, virar a cabeça que eu derramo e você já sai santo do altar. Que isso, rapaz? Irmão, a gente prega assim e às vezes as pessoas não entendem. Ah, vocês estão criticando, irmão. Quando eu comecei a ouvir essas mensagens também, isso chocou, irmão. Porque a gente cria tudo nisso aí, irmão. A gente cria no altar dos homens. Eu quero perguntar a vocês aqui, eu não vou perguntar aos visitantes. Quantos estão aqui, esses que se reúnem mais tempo conosco? Quantos estão aqui nesta manhã com medo de alguma coisa? Quantos vieram aqui obrigado por alguma coisa? Quantos vieram aqui com medo de perder a salvação? Quantos vieram aqui com medo de o gafanhoto entrar na vida, que eles disseram que é o demônio devorador? Nenhum! Todo mundo está aqui nesta manhã por livre e espontânea vontade, sabendo que em Cristo estão perfeitos, que vocês são templo e morada do Espírito. Todos estão aqui prestando um culto racional. Ninguém está aqui idolatrando um pastor, um homem. Ninguém está aqui pagando preço para nada. Nós estamos aqui, como os amados ministraram, só para agradecer, para nos relacionar como irmãos, ter comunhão uns com os outros, participar como igreja, desenvolver os nossos dons. Só para isso. Porque não tem outra necessidade, porque todas as nossas necessidades já estão supridas em Jesus Cristo. Se você vier aqui ou não vier, tanto faz, você é a mesma pessoa em Cristo. Só tem uma coisa para te dizer: quando nos reunimos como igreja, com a palavra dessa que nós ministramos, a tendência é você evoluir, crescer, desenvolver, avançar, progredir, aprender, porque o Espírito nos reúne aqui para melhor, para nos ensinar. E por esta palavra nós vamos sendo santificados, aprendemos a amar mais aos outros, suportar uns aos outros. Mas quanto ao teu espírito, você já está perfeito, sem condenação. Se você der uma contribuição para o ministério, amém. Se não der, você é a mesma coisa diante de Deus. Então não vou ter medo de falar a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Ninguém aqui vai ser constrangido a servir ao Senhor. Aqui todos nós servimos a igreja, servimos uns aos outros, mediante o cabeça que é Cristo, por gratidão e alegria do Espírito, porque o próprio Paulo disse: Deus ama quem dá com amor, e em todos os sentidos, melhor coisa é dar do que receber. Se deixe ser usado por Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus, seja um socorro na vida de um necessitado. Tem aquela música que uma cantora, né? Como um farol que brilha à noite, seja essa luz em meio a essa escuridão, essas trevas, na ignorância deste mundo, na religião. Como uma ponte sobre as águas, seja esse socorro, essa ponte para atravessar alguém em sua dificuldade, assistir alguém. Seja isso. Cantar é fácil, pregar é fácil, ouvir é fácil. O difícil é entender, é absorver e praticar. E é o que Deus quer. E é para isso que nos reunimos, para dentro do possível estarmos
andando em linha com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias. Primeiro pelos seus próprios pecados, ele não tinha pecado, era imaculado. Depois pelo do povo, não várias vezes, porque fez isto, quantas vezes? Uma vez por? Quando a si mesmo é o quê? Se suicidou ou não se suicidou? Ele deu a sua vida. Ou tem outro nome isso aqui? Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele levou o pecado da humanidade no seu corpo, na sua carne, para destruir em nós essa lei, esse jugo que os homens pregam, falam, que você é um miserável, pobre, cego e nu, desgraçado. Desgraçado é quem decaiu da graça de Deus, não está em Cristo. Quer viver profeta, quer viver Moisés, quer viver monte, quer buscar Deus no templo, quer buscar Deus no monte. Jesus disse para a mulher samaritana: o templo vai vir, já chegou, já é, eu estou aqui. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, não mais no templo, Jerusalém, não nos montes. Se não era para buscar mais em Jerusalém, que era a casa de Deus da lei para os judeus, imagine agora em um lugar desse aqui. Você não está aqui buscando a Deus. Sabe onde é que nós estamos buscando a Deus? No outro. Porque eu quero olhar para você e ver Deus na sua vida, você quer olhar para mim e quer ver Deus na minha vida. Nós estamos buscando a Deus no outro. Deixa eu ver se ele tem Deus. Deixa eu ver se ele compra e paga. Deixa eu ver se ele é um homem de palavra. Deixa eu ver se essa mulher é uma mulher correta. Nós somos luz do mundo, Jesus disse. Nós somos o bom perfume de Cristo. Então todos estarão olhando, rodeados de uma grande nuvem de testemunha, porque nós somos cristãos, não evangélicos, não crente. Não evangélicos, não... Nós somos cristãos, pequenos cristos. As pessoas querem ver Deus na nossa vida. Então é no outro que nós estamos buscando Deus. Nos dons do Espírito, nos frutos do Espírito. E aprendendo sempre com o Pai, com o Espírito que habita em nós. 28. Porque a lei constituiu homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior ou depois da lei, constituiu quem? O Filho, perfeito até domingo que vem. Jesus Cristo, sacerdote, perfeito para sempre. Próximo. Efésios 2,14. Porque Ele, Jesus, é a nossa... Como eu falei, Jesus não herdou o reino. Jesus teve paz na terra? No tempo dele, ele dizia que o reino era buscado por força, luta. Mas depois que ele ressuscitou, ele, Jesus, é a nossa paz. Por isso que ele disse: eu dou para vocês a minha paz. Não dou como o mundo a dá. Eu dou a minha paz. Porque ele é a nossa paz. Dos dois povos, gentil e judeu, dos dois povos, ele fez um só. E na sua carne, não foi no altar, e na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A parede de separação era o quê? A lei. Jesus veio, cumpriu a lei, derrubou a parede de separação. Quando ele derruba a parede de separação, o véu do templo se rasga do alto a baixo. Romanos 10, 4. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele... Quem está vivendo obras da lei está separado, decaído de Cristo. Quem está vivendo altar está separado de Cristo. Quem está vivendo monte, sacrifício, óleo, dízimos, batismos em águas, unções, coisas, invenções dos homens, estão separados de Cristo. Separado aonde? No Espírito? Não, no Espírito perfeito com eles. É filho, é salvo. Mas aqui, ó, alma,
mente, entendimento totalmente separado de Jesus Cristo. Mas eu sei quem é Jesus. É Jesus de Nazaré, está separado de Jesus. Está separado de Cristo. Mas não tem mais nem menos. Nós não vivemos para o Nazareno. Nós não vivemos para os profetas. Nós vivemos para Jesus Cristo, Rei dos Reis, que naquela cruz, na sua carne, ele derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade, a lei, ela causava inimizade por causa das suas ordenanças. Próximo, 15. Cristo, olha lá. Cristo aboliu a lei em forma de quê? De ordenanças, irmão. A lei dos mandamentos em forma de ordenanças, Cristo aboliu. O que é abolir? Extinguir, acabar. Como consumar, destruir. Consumar foi concretizar. É destruir. Ele aboliu, ele acabou. Ele destruiu, ele acabou a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E quais eram as formas de ordenança que os homens dos altares hoje usam? Não toca nisso, não manuseie isso, não pegue aquilo, não coma aquilo. Tem outras, né? Não se case. Não se case. Não vista assim. Epa, ô irmã, e você? Você mesmo, você me quebra, né? A irmã na minha frente aqui, ó, com um brinco desse tamanho. Não faça isso. Não faça isso. Não faça aquilo. Ele destruiu em forma de ordenanças. 613 ordenanças lá da lei de Moisés. Guarda o sábado, não pode trabalhar. Menino com 8 anos tem que ser circuncidado. Ordenança. A mulher naquele período fique fora, separada do marido durante o tempo. Aqueles que tinham problema de lepra, vai passar lá tempo na cidade dos leprosos. Ordenanças, irmão. Não coma aquilo, não toca nisso, não manuseia isso, não vem no altar, não cobre, não pega, não faz. Era assim, ordenanças que era contra nós, era uma barreira. Jesus veio e aboliu, acabou com isso. E dos dois povos, ele fez um só. Cristo aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança para que dos dois criasse em si, não é na religião. Você está perfeito, não é na igreja católica, evangélica, budista, igrejas, né, modo de falar, instituições religiosas, não aperfeiçoa ninguém, irmão. Você está perfeito em Cristo, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, uma nova criatura, fazendo o quê? A paz. 16. E reconciliasse ambos em um só. Com quem? Nós estamos reconciliados em um só corpo, uma só igreja. Só existe uma igreja de Jesus, onde ele é o cabeça. Por meio de quê? Do altar? Da cruz. Da cruz. Não é por meio do altar, é por meio da cruz. Destruindo a inimizade por meio dela. Na cruz, Jesus destruiu a inimizade. Próximo. Colossenses 2,14. E ele fez o que lá na cruz? Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era o quê? Prejudicial. Removeu uma parte, só um pouquinho. Removeu inteiramente, cravando no altar. Na cruz. Tudo foi na cruz. Tem aquela música bem antiga, né? Eu lembro de um irmão que falava para mim: deu oportunidade a fulano de tal. Ele já vinha: foi na cruz, onde um dia eu vi. Também, outra semana, deu oportunidade ao irmão fulano: foi na cruz. Terceiro dia, deu oportunidade, irmão: foi na cruz. No quarto dia, quando ele ia pegando o microfone, todo mundo gritava: foi na cruz. Engraçado que eles cantam, né, irmão? E canta até, essa letra é linda. Foi na cruz. Nossos pecados foram castigados em Jesus. Foi ou não foi? Porque os mesmos que dizem que foi, depois diz que não foi, com a sua prática, com a sua vivência. Cravando-a na cruz. Próximo. Hebreus 10:10. Nessa vontade, na vontade dele, não é na tua vontade. Nessa vontade é que temos sido o quê? Mas não é pelo jejum, não? Não.
É pela vontade de Deus. Temos sido santificados mediante a oferta do jejum do corpo de Jesus Cristo. Uma vez por todas, para sempre. 14. 10, 14, Hebreus. Porque com uma único sacrifício, única oferta, aperfeiçoou até ano que vem. Aí como é que perde salvação? Cuidado para não perder a tua coroa. É outra história, é outro contexto. Ah, mas você nunca leu Mateus capítulo 24, versículo 14. Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não tem nada a ver com a salvação. Ali é um outro contexto, é um outro assunto. Salvação ali é livramento da grande tribulação. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo. E nessa manhã, quem está sendo santificado por essa palavra? Você está sendo santificado por esta palavra, irmão. E encerramos em Gálatas 6. Encerramos aqui. Gálatas 6, versículo 14. Disse o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, e fala hoje o Espírito Santo pela minha boca: mas longe de mim gloriar-me, senão no altar. Porque tem gente que gosta de se gloriar no altar, né? Ô, irmão, você tem vida no altar? Quantas vezes você vem no altar? Ah, irmão, eu vim mês passado. Ah, irmão, então você não tem vida no altar? Eu tenho vida no altar. Mas longe de mim estrela gloriar-me, senão na cruz. De quem? Na tua, Paulo? De nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual cruz o mundo está o quê? Para quem? Eu não vivo mais para o mundo. Você não vive mais para o mundo. Por que, Paulo? O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Nós, vocês, nós não prestamos para o mundo. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Para o mundo, rejeitável ou rejeitáveis. Para Deus, pedras preciosas. Amém? Para apresentar ao Senhor, pode aplaudir que Ele é digno. Sacrifícios de louvor, frutos dos lábios que confessem o seu santo nome. Amém, queridos? Graça e paz. Esta é a palavra e essa é a mensagem para o teu coração nesse dia.